O universo conhecido contém apenas dois tipos de partículas elementares. Uma é a família dos férmions, que inclui elétrons, bem como prótons, nêutrons e os quarks que os formam. Dois férmions não podem existir no mesmo estado quântico ao mesmo tempo. Se essas partículas não tivessem essa propriedade, toda a matéria poderia simplesmente entrar em colapso em um único ponto. É por causa dos férmions que a matéria sólida existe. O resto das partículas no universo são bósons, um grupo que inclui partículas como fótons, os mensageiros da luz e da radiação, e gluons, que unem os quarks. Ao contrário dos férmions, dois ou mais bósons podem existir no mesmo estado ao mesmo tempo. Eles tendem a se agrupar. É por causa dessa aglomeração que temos lasers, que são fluxos de fótons todos ocupando o mesmo estado quântico. Na física, um ânion é um tipo de quase-partícula que ocorre apenas em sistemas bidimensionais, com propriedades muito menos restritas do que os férmions e bósons. Uma quase-partícula tem propriedades mensuráveis como uma partícula, como uma localização, talvez até uma massa, mas são observáveis apenas como resultado do comportamento coletivo de outras partículas convencionais. Pense nas formas geométricas intrincadas criadas pelo comportamento de grupos na natureza, como bandos de pássaros voando em formação ou cardumes de peixes nadando como um só. O que torna os ânions especialmente interessantes para os físicos é que eles exibem algo análogo à memória de partículas. Se um férmion orbita outro férmion, seu estado quântico permanece o mesmo. O mesmo vale para um bóson. Ânions são diferentes. Se um se move ao redor do outro, seu estado quântico coletivo muda. Isso pode exigir 3 ou até 5 ou mais revoluções antes que os ânions voltem ao seu estado original. Essa ligeira mudança na onda atua como uma espécie de memória da viagem. Essa propriedade os torna objetos atraentes para computadores quânticos, que dependem de estados quânticos que são notoriamente frágeis e sujeitos a erros. Ânions seriam uma maneira mais robusta de armazenar dados. Depois de décadas de exploração nos menores domínios da natureza, os físicos finalmente encontraram evidências da existência de ânions. Previstos pela primeira vez por teóricos no início dos anos 80, esses objetos surgem sob certas circunstâncias, como em temperaturas próximas do zero absoluto e na presença de um forte campo magnético. Os físicos ficam entusiasmados com os ânions por razões práticas. As quase-partículas estão no centro de um esforço da Microsoft para construir um computador quântico funcional. Este ano aconteceram confirmações sólidas da existência das quase-partículas. A primeira em abril, em um trabalho publicado na Science, em que um grupo de pesquisa, usando uma abordagem proposta 4 anos atrás, enviou um gás através de um colisor de partículas para provocar comportamentos estranhos, especialmente cargas elétricas fracionárias, que só surgem se houver ânions por perto. A segunda confirmação veio em julho, quando outro grupo usou uma configuração experimental em um chip gravado que filtrava as interações que poderiam obscurecer o comportamento do ânion. O físico do MIT, Frank Wilczek, que previu e nomeou ânions no início dos anos 1980, acredita o primeiro artigo como a descoberta,
mas diz que o segundo permite que as quase-partículas brilhem. É um trabalho maravilhoso que faz o campo florescer, diz ele. Ânions não são como partículas elementares comuns. Os cientistas nunca serão capazes de isolar um do sistema onde ele se forma. Wilczek aponta que os ânions representam todo um reino contendo muitas variedades com comportamentos exóticos que podem ser explorados e aproveitados no futuro. Ele começou a pensar neles há cerca de 40 anos, quando ficou frustrado com as provas que apenas estabeleceram a existência de 2 tipos de partículas. Ele imaginou outra coisa e, quando questionado sobre suas outras propriedades ou onde encontrar esses estranhos intermediários, meio de brincadeira disse: "Vale tudo", dando origem ao nome. Agora, diz ele, os novos estudos são apenas o começo. Olhando para o futuro, ele vê os ânions como uma ferramenta para encontrar estados estranhos da matéria que, por enquanto, permanecem como ideias exóticas nas teorias dos físicos. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.